Olá, meus irmãos, uma boa noite, como vocês estão? Uma boa noite, vamos entrando em mais uma live. Tenho certeza que nesta noite o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para a glória do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, como que foi o dia de vocês? Eu peço que vocês coloquem aqui, comentem aqui para mim no chat como que vocês estão, como que está sendo o dia de vocês. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui também acompanham o devocional. Não se esqueçam, nós temos devocional aqui todos os dias às 7 horas da manhã. Então, grandes coisas tem o Senhor feito aos nossos corações. Eu ouço, irmãos, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo todos vocês. Quem aqui, já me mandou muitas perguntas, já me mandou também amém, irmã Laís, que Deus abençoe, que Deus te abençoe também poderosamente. Sabe que eu sempre tô aqui respondendo, eu sempre tô aqui vendo todas as mensagens. E eu gosto muito de saber como vocês estão, até mesmo para direcionar conteúdos mais certeiros, conteúdos melhores, crendo que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas em nosso meio, irmãos. Então, assim, eu tô muito feliz com o Senhor, muito feliz com tudo que está acontecendo e feliz com vocês também que estão sempre comigo, sempre me acompanhando. Olha só, acho que vocês devem estar estranhando, que eu tô de cabelo baixo, mas eu lavei o cabelo, mas tô aqui na live, pra conversar com os irmãos, pra gente também ouvir a preciosa palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor tem aos nossos corações hoje. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, sabe? Todas as vezes que nós nos disponibilizamos, abrimos o nosso coração, nos tornamos disponíveis, essa é a palavra, na presença do Senhor. Irmãos, o Senhor faz maravilhas em nosso meio. Então, graças a Deus, você está aqui comigo na live. Eu tenho muitos de vocês sempre falam comigo, eu tô acompanhando as lives, eu tô lá, eu tô presente. Nem sempre eu me manifesto, mas eu tô lá. E eu sei que vocês estão aqui comigo, eu só vejo subindo aqui notificação de pessoas entrando. Então, assim, que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu costumo sempre dizer que não sou eu quem falo, não sou eu quem faço, irmãos, porque aqui eu estou apenas como um instrumento nas mãos do Senhor. Mas quem faz é Ele, quem pode é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele. Aleluia, quem traz a salvação para tua casa, aleluia, para tua família é o Senhor. Aqui estamos apenas, irmãos, como um instrumento, mas quem faz é Deus. Então, em nome de Jesus, se você também coloca essa live na TV, quem sabe, para que toda a família possa ouvir também. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que, ou seja, no celular também, eu não sei, mas que a família esteja ouvindo também. Eu creio, irmãos, que grandes bênçãos você vai colher, a sua família vai colher. É tão interessante que o Senhor me faz falar muito de família, tanto nos devocionais como aqui nas lives. O Senhor me faz falar muito de família. Eu costumo dizer nos devocionais, irmãos, que nosso lar precisa ser um lar de paz, sabe? Um lar onde não impera a briga, não impera a voz alta, não impera as discussões, aleluia, mas impera a paz. Porque quando o Senhor chega, irmãos, ali tem que haver a paz, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então, eu profetizo nos devocionais de manhã e profetizo agora à noite aí para sua vida, para sua casa, que o seu lar seja um lar de paz, um lar de união, de amor, aleluia, um lar cheio da luz, da presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, porque não tem nada mais rico e precioso do que a nossa família, estar ali nos pés do Senhor. Eu falo que não existe nada mais precioso. Então eu oro pela sua vida, pela sua casa, que a sua casa seja assim. Eu passei por uma situação na minha vida e não faz muito tempo não, irmãos. Isso tem pouquíssimos meses. Quando eu falo de poucos meses, eu tô falando de 3 meses, eu tô falando de 4 meses, poucos meses mesmo. Onde nós passamos, eu e minha casa, eu e minha família, nós passamos por uma situação tão difícil aqui dentro de casa. Mas foi uma situação tão difícil, aleluia, que eu não queria ficar mais na minha casa.
Eu não queria entrar na minha casa, não queria ficar na minha casa. E eu me sentia melhor quando eu estava fora de casa do que dentro de casa. Olha só a situação que chegou. E não era nada com a nossa família, não. A nossa família, a gente aqui, a gente estava unidas, né? Juntas em oração. Não era a nós que estava o problema. Parecia que era o ambiente da casa, sabe? Parecia que a casa era pesada. Não éramos nós que morávamos dentro da casa, mas o ambiente era pesado. O cenário estava ruim. O cenário estava pesado. Aleluia. E aí, irmãos, eu comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor, eu fiz uma oração. E eu sei que o Senhor está falando aqui com muitas pessoas. Eu fiz uma oração dizendo, Pai, quando eu tô dentro da minha casa, eu me sinto mal. Eu me sinto ruim dentro da minha casa. Mas quando eu saio, quando eu ponho os pés pra fora, quando eu vou na casa de alguém, ou quando eu ponho os pés pra fora, irmãos, era literalmente colocar os pés pra fora na calçada, eu já me sentia melhor. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não sei o que tá acontecendo, e eu não quero uma vida onde dentro do meu lar, da minha casa, do ambiente da minha casa, seja assim, por conta das circunstâncias, por conta das situações que estamos passando. E ali o Senhor falou grandemente ao meu coração, irmãos, que eu não posso admitir estar, né, ter o ambiente familiar, o meu ambiente familiar do jeito que tava. Que eu não podia achar que era uma coisa comum. Eu tô me sentindo mal dentro de casa e fica por assim mesmo. Sabe, o nosso lar, o Espírito Santo de Deus falou grandemente comigo que o nosso lar tem que ser um lugar de paz. E se não existe a paz, profetize a paz dentro da tua casa. Profetize saúde dentro da tua casa. Profetize a prosperidade, profetize que não vai faltar sobre a tua casa, irmãos. É literalmente profetizar mesmo. Eu coloquei recentemente nas minhas outras redes sociais, se você não me segue, eu quero te convidar, se você achar legal, me segue lá também. Eu coloquei esses dias perguntando para os irmãos se eles oram na casa deles, oram, né, nos portões, na porta, oram nos armários de casa, se oram também onde dormem. E foi tão interessante que eu queria até trazer aqui para vocês também sobre essa análise que eu trouxe lá no meu Instagram, e muitos me responderam que faziam, outros já disseram que ainda não haviam feito dessa forma, mas fica aqui um convite também para você, se você ainda não fez dessa forma. Mas só finalizando, e o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração, sabe, para que eu não ficasse aquela situação, sabe? Para que eu profetizasse a paz, para que eu profetizasse que o meu lar ia ser um lugar que eu ia entrar e eu ia ficar bem lá dentro, e que ia ser um lugar de refúgio, um lugar de intimidade, ia ser um lugar bom. Aleluia! Irmãos, eu comecei a orar pela minha casa. Literalmente, irmãos, expulsando o mal e profetizando que a minha casa era um ambiente de paz, sabe? Então, eu colocava as mãos assim, ó, na parede, e eu saía profetizando, irmãos, toda a parede da minha casa, falando, esse lugar vai ser um lugar de paz. Esse lugar aqui, ó, também é um lugar de paz. Esse lugar aqui, ó, vai ser outro lugar de paz. Era assim que eu saía pela minha casa, profetizando, irmãos. E eu vou dizer algo pra vocês, que eu faço isso até hoje. As minhas orações dentro da minha casa são assim, falando, esse lugar é um lugar de paz. Esse lugar tem a presença do Espírito Santo de Deus, porque habita aqui. Somos servas de Deus, somos servos de Deus que moram neste lugar. Então esse lugar é um lugar de paz. Tô te dizendo isso, irmãos, porque eu sei, o Espírito Santo de Deus me incomoda para falar para você, olha, profetize dentro do teu próprio lar. Aleluia, da tua própria casa, que a sua casa, o seu ambiente familiar é um lugar de paz. É um lugar onde você vai entrar e você vai repousar a sua cabeça, e você vai descansar, e você vai ter ali paz, vai ter tranquilidade. Sabe, não vai ser um lugar que você vai entrar e vai ficar um turbilhão, porque, irmãos, muitas vezes o inimigo age nesses cenários, sabe? Muitas vezes o inimigo entra por oportunidades que ele acha que tem, entra de alguma forma, sabe? Querendo achar algum espacinho para ficar, nem que seja num cantinho. Uma vez eu já falei aqui no live, eu fui orar na casa de uma irmã, e quando eu entrei na casa, na verdade, antes de ir, o Espírito Santo de Deus já tinha me mostrado algo, mas quando eu cheguei lá, ficou muito nítido. E nós fomos orar na casa dessa moça, e quando nós oramos, existia um demônio, irmãos, que estava no canto assim da casa, era a cama da pessoa, e tinha tipo um abajur. E o demônio estava ali encostado naquele abajur, estava escondido ali.
Aleluia, quando nós entramos, que nós colocamos a mão, sabe, sobre a cama onde aquela moça dormia, sobre as paredes, sobre os armários daquele quarto, daquela moça, aquele demônio saiu como uma sombra daquele cantinho e pulou assim, ó, e foi-se embora do quarto, pulou assim, ó, irmãos, e foi embora, em nome de Jesus. E isso... O que é isso? São muitas vezes demônios que entram na casa de pessoas e ficam escondidos lá dentro. O Espírito Santo de Deus está me incomodando para dizer isso, e eu vou dizer do jeito que o Senhor está colocando no meu coração. Aleluia. E tem pessoas que ficam moram demônios dentro da própria casa e a pessoa não percebe, segue a vida, né? Muitas vezes dentro da casa tá tendo briga, tá tendo contenda, dentro da casa tá tendo muita discussão, é marido que chega do trabalho e reclama de tudo, é filho brigando com outro filho e bate, briga, e você, aleluia, quem sabe a mulher já tá de saco cheio, já tá daquele jeito, já tá, eu não aguento mais, talvez o cenário da sua casa seja esse. E aí você fala, meu Deus, mas por quê? Por que as coisas estão assim? Eu vou à igreja, eu oro, eu busco. Muitas vezes, irmãos, pode ser alguma coisa, alguma seta, algo que foi lançado dentro da tua casa ou que entrou na tua casa e está escondido e você não vê. Eu creio em nome de Jesus que por meio dessa live o Senhor vai entrar e vai dissipar. Irmão, sabe o que é dissipar? Aleluia! Toda potestade, toda obra maligna, toda reunião do inferno, todo demônio que tem entrado sobre a tua casa, em nome de Jesus, por meio dessa live, está sendo queimado, está sendo rompido em nome de Jesus. Aleluia! Porque o lar, irmãos, de servos de Deus é um lugar que tem que ser um ambiente de paz. A palavra diz que Jesus é o príncipe da paz. Aleluia! Então, onde ele está tem que haver paz, tem que haver tranquilidade. Não pode ter briga, pode ter guerrinha, não pode ter essas coisas não, irmão. Então não permita isso estar no seu lar. Profetize da mesma forma como eu profetizei dentro da minha casa. E o ambiente, irmãos, e aí que tá, e o ambiente mudou? Mudou, irmãos. Ô, irmãos, o ambiente mudou da minha casa. Mudou tudo. Entramos pela casa, eu entro pela casa. Amém, glória a Deus. Estou na minha casa, estou no meu ambiente que o Senhor me deu. Estou no lugar que o Senhor me deu. Aleluia. Nada me falta porque eu tenho a presença do Senhor. Estou dentro da minha casa. Então, irmãos, eu estou dizendo algo que aconteceu comigo e pode acontecer ou talvez esteja acontecendo com você. Então, profetiza mesmo. Amém? E sobre aquilo que eu tinha dito, que eu tinha falado com as pessoas na minha outra rede social e que eu queria dizer para vocês também, que foi um vídeo que eu vi em uma rede social vizinha. E nesse vídeo, uma senhora estava dizendo pontos para que seja orado dentro da casa. E eu quero te fazer esse convite se você ainda não ora. E eu quero te dizer que o primeiro lugar que você deve orar, com imposição de mãos mesmo ali na sua casa, é orar na porta de entrada da casa. Ou se a sua casa tiver um portão, ore também no portão, ore na entrada da casa. Ore na calçada. A minha avó, irmãos, a gente aqui tem óleo ungido. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui pra mostrar. Acho que não. A gente tem um óleo ungido, a nossa igreja. E minha avó pega um óleo ungido e põe assim na frente da calçada dela, irmãos. Não fica, não fica pessoas que são viciadas em alguma coisa. Não fica a gente muito tempo na calçada dela conversando. A pessoa já dá uns 5 minutos e fala, ai meu Deus, deixa eu ir embora. Mas por quê, irmãos? Porque esse é o poder da unção, aleluia, do Senhor. É claro que a gente sabe que o óleo ungido é um simbolismo, né? Nós sabemos disso, mas se nós crermos, irmãos, aleluia, o Senhor faz maravilhas, porque é o poder da unção. Então, eu quero te convidar para o primeiro lugar para você orar, seja na porta da sua casa. Então, no portão e na porta da sua casa. E você vai orar dizendo o quê? Dizendo, Senhor, que todas as pessoas que entrarem pelas portas da minha casa, se estiverem, essas pessoas, estiverem com má intenção, se elas entraram pelas portas da minha casa para destruir meu casamento, para trazer contenda, para trazer briga, em nome de Jesus, todo o mal que essa pessoa veio carregada vai ficar da porta para fora, mas dentro do meu lar não vai ter. Aleluia, dentro da minha casa não vai entrar,
aleluia, e você vai orar e vai pôr as mãos, sabe, sobre os umbrais da porta, e você vai profetizar isso, e você vai falar, desse jeito eu profetizo em nome de Jesus, que todas as pessoas que entrarem pela minha casa, se estiverem com má intenção, toda essa má intenção, todas essas setas, todas essas obras vão ficar do lado de fora da minha casa. Porque na minha casa só entra bênçãos do Senhor. Na minha casa não entra maldição, não entra palavras de maldição, não. Na minha casa entra somente bênçãos de Deus. Aleluia. E eu creio, irmãos, que dessa forma, sabe? Ali quando nós conhecemos pela história de Moisés, aonde o Senhor, né, deu uma direção a Moisés para que o povo hebreu pudesse colocar o sangue de cordeiro e marcar assim, ó, na porta. Então todas as portas que tinham o sangue do cordeiro eram portas marcadas por Deus. Então quando viesse o anjo que levaria todos os primogênitos, né, ali quem tivesse aquela marca, o anjo não levaria. Tanto que os filhos que morreram foram filhos dos egípcios, porque eles não tinham a marca, né, da promessa, do sangue do cordeiro ali na porta, nos umbrais das portas. Mas os hebreus tinham. Então, quando o anjo passava para levar o primogênito, aleluia, não levava dos hebreus, só levava dos egípcios. Então, irmãos, é da mesma forma que eu creio. Se você orar, sabe, colocando as suas mãos e profetizando que ninguém vai entrar para dentro da tua casa com palavras ruins, com intenção ruins, porque, irmãos, é uma verdade dura de ser dita, mas é verdade. Existem pessoas que às vezes a gente acha, meu Deus, mas senta na minha mesa, mas tá comigo todos os dias, eu conto muitas vezes intimidades, eu conto coisas minhas, e essa pessoa talvez poderia vir com maldade? Sim, irmãos, com toda certeza. Olha, tem pessoas que a gente olha e a gente fala, não é possível não. Se o Senhor não nos der discernimento espiritual, a gente, irmãos, a gente deixa as coisas passarem. Tem pessoas que entram dentro de casa, da casa de família, entram e entram ali com a intenção de destruir casamento. Olha, eu conheci uma irmã, olha só o que o Senhor me fez lembrar agora, irmãos. Nós vamos entrar na palavra, mas é porque o Senhor tá me dando isso para falar, sabe? E eu creio que a gente não pode calar o Espírito Santo de Deus, a gente tem que deixar o Senhor falar aos nossos corações. E eu conheci uma irmã uma vez que o casamento dela, irmãos, acabou. Literalmente ele acabou, mas depois houve muita oração para que fosse restaurado o casamento. Não foi uma coisa fácil. E olha só o que aconteceu. Ela tinha uma amiga, essa amiga entrou na casa dela, ela achou que era amiga dela. Essa mulher estava com a intenção de destruir o casamento dela e levar o marido dela. E olha só a atitude que essa mulher teve. Depois eu vou contar como que isso foi descoberto. Essa amiga, suposta amiga, entrou na casa da irmã, uma serva de Deus. E nas conversas, conversa vai, conversa vem, a irmã serva de Deus levou a amiga dentro do quarto do casal. E essa amiga sentou-se na cama do casal. E quando ela sentou ali na cama do casal, ela, com as suas palavras, não precisam, irmãos, ser feito tamborim, ser feito... Irmãos, é a intenção. Aquela mulher com aquela intenção, como ela entrou daquele jeito, que ela sentou naquela cama, ela trouxe para dentro daquela família, aleluia, e eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui, aleluia, ela entrou, quando ela sentou naquela cama, que ela desejou que o marido da serva de Deus fosse dela, sabe? Ela desejou isso, sentada na cama daquele casal. Irmãos, daquele dia em diante, essa irmã serva de Deus conta que eles tiveram muitas brigas, eram muitas discussões, eles já não tinham mais a intimidade de antes que eles tinham. Eles brigavam por coisinhas muito pequenas, por coisinhas muito bobinhas. E que de bobinho vai se tornando uma situação que quem é casado aqui pode até dizer melhor do que eu, né? E isso foi ocasionando tantas brigas que assim, irmãos, o casamento praticamente assim já não existia mais casamento. Precisou de muita oração para que fosse restaurado tudo isso. E ali os irmãos foram orar na casa dessa moça, oravam e pediram para que o Senhor mostrasse o que estava acontecendo, irmãos. E Deus, pela sua infinita misericórdia, mostrou que foi numa simples visita de uma moça que estava mal intencionada. Ela entrou na casa dessa irmã
Era amiga, sentou-se na cama da irmã e desejou o marido da irmã. Por conta disso, irmãos, entrou um demônio ali na casa daquela irmã, sabe? Para destruir aquela família. Então isso é sério, isso não é uma brincadeira. Ah, irmã Laís, mas eu tenho de ser radical dessa forma, eu preciso orar dessa forma. Irmãos, precisa. O mundo espiritual não é uma brincadeira, tem famílias que estão sendo destruídas e assim, irmãos, isso que eu tô falando pra vocês, eu pago um preço pra estar dizendo, não é fácil, não. Quem leva a palavra do Senhor, quem é que leva a palavra de Deus, sabe o preço que você paga de dizer a verdade. É verdade, irmãos. Isso acontece. Pessoas que entram na sua casa mal intencionados, sabe? Então, em nome de Jesus, ore mesmo na porta da sua casa, no portão da sua casa, para que a pessoa que entrar, se ela vier com uma má intenção, com uma vontade de destruição, sabe? De briga, de contenda dentro da casa, que tudo isso que ela lançou fique ali, ó, na porta da casa. Não entre para dentro do teu lar, em nome de Jesus. Segundo lugar que eu quero convidar você a orar também é no seu armário, na sua despensa, onde você guarda os seus alimentos. E você vai orar e você vai dizer ali, o Salmo 23 vai dizer, Senhor, aleluia, o Senhor vai me guardar e nada vai me faltar, nem para mim, nem para minha família, aleluia. Profetiza mesmo, irmãos, colocando a mão assim, ó, profetizando sobre o seu armário, sobre a tua despensa, onde você guarda os seus alimentos, dizendo que não vai te faltar. Repreenda o devorador, o migrador, aleluia, que são demônios, irmãos, que vêm justamente para atacar áreas como financeira, áreas... basicamente a financeira, porque faz com que você, por meio do dinheiro, você consiga trazer alimento para dentro da tua casa. Então é muito importante você orar nos seus alimentos, ore, também ore na sua geladeira, ore nos seus armários, ore no fogão, ore se você tiver micro-ondas, ore no micro-ondas. Assim, irmãos, você pode estar me ouvindo falar, isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco, não é possível não que a missionária faz isso. Faço, irmãos. Eu faço isso e eu oro dessa forma porque eu sei o que o Senhor já me mostrou. Eu já vi o espírito migrador, eu já vi, o Senhor já me mostrou, aleluia, o devorador, o Senhor já me mostrou. Então isso que eu tô falando não é uma coisa da minha cabeça, não é uma brincadeira, é o Senhor quem está falando hoje aqui. Então ore pondo as mãos mesmo, repreendendo o mal e profetizando que você vai ter muito mais para trazer para sua família, para sua casa, que não vai faltar o alimento para vocês, em nome de Jesus, irmãos, porque eu creio que o Senhor faz sim e abençoa sim os nossos alimentos. Ó, para os irmãos terem uma noção, se você trouxer as suas compras do mercado, ore sobre as compras do seu mercado, do mercado que você fez, sabe, nas sacolas mesmo. Às vezes eu oro na sacola ou a gente guarda no armário e depois eu vou orando. E orando e orando e orando e falando assim, Senhor, se houve alguma maldição lançada em algum alimento, para que entre dentro da minha casa, para que isso viesse, Pai, a trazer destruição, está repreendido. Irmãos, é isso, essa é a oração. Em nome de Jesus, e o Senhor age, o Senhor entra, o Senhor faz, irmãos. E o Senhor faz, isso é uma verdade. Então, ore também nos seus alimentos, sabe? Profetizando que não vai te faltar, aleluia. E também pedindo para que o Senhor quebre se houver alguma maldição em algum alimento. Porque, irmãos, existem muitas obras do inimigo, que o inimigo entra por situações que você fala assim, gente, não acredito que teria essa estratégia, e é verdade. A gente vai vendo isso quando a gente faz muitas visitas em lares e a gente pede para que o Senhor nos revele por onde que aquela família entrou naquela situação e ficou naquela destruição. E quando a gente vai ver, irmãos, às vezes é um alimento que foi apresentado e não precisa, irmãos, fazer coisas mirabolantes para apresentar um alimento, tá? Se eu pegar um alimento aqui, vou pegar aqui uma coisa simbólica, e eu só, irmãos, tiver uma intenção, nossa, que quando esse alimento chegar, dê tal coisa na pessoa, que eu não vou dizer porque coisa ruim. Ô, irmãos, um negócio tão sério, o mundo espiritual é tão sério, que tem pessoas que ficam doentes por alimentos que são apresentados assim, a demônios. Doente, aí depois fala, meu Deus, mas o que aconteceu? O que aquela pessoa comeu? Do nada, tipo assim, era uma maçã. Uma maçã que foi apresentada, a pessoa pegou, comprou na feira, na mão da fulana de tal.
Tá entendendo, irmãos? E isso traz destruição para a vida da pessoa, sabe? E depois, quando a gente vai orar e pede para o Senhor revelar, depois, né, com a misericórdia do Senhor, o Senhor revela e mostra por onde que essa situação se deu, e a gente vai vendo que as coisas são muito sérias, que não é uma brincadeira. Então, ore também nos seus alimentos. E por último, e não menos importante, ore sobre o lugar onde você dorme, a sua cama. Principalmente, irmãos, aqui como estamos falando de família, se você é casado, ore mesmo colocando as mãos, sabe, na sua cama e profetizando e dizendo assim, em nome de Jesus, aqui é onde eu me deito, aleluia, aqui é onde eu repouso a minha cabeça, aleluia, aqui o meu quarto é um lugar de intimidade, é um lugar que o Senhor me deu, aleluia, né, de intimidade com o meu marido, mas é onde também habita a presença do Espírito Santo de Deus. Nenhum mal vai vir aqui, nenhum mal vai entrar, nem pombagira, nem nada vai entrar aqui sobre o meu lar, porque o meu lar é guardado e protegido pelo Senhor. Aleluia, onde nós repousamos a nossa cabeça é um lugar guardado e protegido pelo Senhor. E você ora dessa forma, irmãos. Ora pondo as mãos na cama, ora pondo as mãos no travesseiro, onde dorme um, onde dorme o outro, sabe? Irmãos, vocês vão ver a mudança do lar, a mudança no ambiente, sabe? Em nome de Jesus, o Senhor faz. Irmãos, tô dizendo aqui algo que não é que aconteceu com o meu vizinho. Tô falando aqui de coisas que aconteceram comigo, sabe? Onde eu vi em muitos lares, eu vivenciei, e também coisas que aconteceram dentro da minha própria casa, onde eu precisei me levantar em oração para repreender aquele mal, para repreender tudo aquilo que estava acontecendo. Então assim, irmãos, o que está sendo trazido aqui é o Espírito Santo de Deus que está falando, viu? Creia nisso, creia nessa palavra, irmão, você precisa crer e se levantar e tomar essa atitude também, em nome de Jesus, amém? Irmãos, todo esse momento aqui que nós estamos falando, é o Senhor quem está mandando dizer sobre famílias. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, porque a família é o principal projeto do Senhor, né? Nós sabemos que desde a criação o Senhor criou uma família, né? Quando fez ali Adão e em seguida fez Eva, né? Para que o homem não andasse só. Então nós sabemos que o plano original do Senhor é a família. Nós sabemos que por conta disso, então, o inimigo atinge muitas famílias. Então hoje, em nome de Jesus, eu creio que por meio dessa live, todo mal, irmãos, lançado contra você e contra a sua casa, está sendo dissipado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? E eu já quero abrir a Bíblia. Hoje eu tô com uma Bíblia diferente, a Bíblia da minha irmã, que eu peguei lá no quarto dela. E nós vamos hoje abrir a palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações, e tem a ver com família também, olha só. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor da forma que você está aí, ore comigo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar muito aos nossos corações, como já está falando, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos na Tua presença. Ah, meu Deus, como o Senhor tem falado conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Meu Deus amado e santo, como precisamos entender, meu Deus, que o nosso lar é um lugar, meu Deus, de amor, de união, de paz. É um lugar, meu Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, meu Deus, é tudo isso. Meu Deus, então, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor já está falando aos nossos corações. Já está falando com os meus irmãos que aqui estão, Senhor, que quem sabe estão passando por situações tão difíceis dentro da própria casa. Meu Deus amado e santo, situações de briga, de falta de amor, falta de respeito, falta de união, Senhor, falta de caráter, falta de sinceridade, meu Deus. Mas em nome de Jesus, meu Deus, eu quero orar e profetizar sobre os lares dos meus irmãos para que eles, Pai, tenham a bênção, tenham a paz. Meu Deus, vivam debaixo da paz, Senhor amado e santo. Pai, que dentro da casa deles não venha habitar nenhum mal, Senhor amado e santo, nada é escondido, meu Deus, porque o Senhor revela, a Tua palavra diz que o Senhor revela obras do oculto e escondido. Portanto, meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor, meu Deus, venha tocar a vida dos meus irmãos nesta noite. Meu Deus amado e santo, Pai, por meio desta oração, Pai, das palavras que o Senhor já tem dito a nós.
E pedimos, Pai, em nome de Jesus, e profetizamos que o nosso lar é um lar de paz, é um lar de amor, é um lar de união. Meu Deus, aqui não impera a briga, não impera a desordem, não impera, Pai, a falta de união. Pelo contrário, aqui, Senhor, habita o Espírito Santo de Deus. E aonde o Senhor está, ali a paz, ali a cheia da presença do Senhor, ali a luz, onde as trevas, meu Deus, não podem estar, não podem habitar. Em nome de Jesus, portanto, meu Deus, eu oro, Jesus, pela vida dos meus irmãos, oro pelas famílias, oro pelos lares, pelos filhos, pelos esposos e esposas, crendo, meu Deus, que o Senhor vai fazer, já está fazendo em nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, olha só, eu quero pedir que você abra a palavra do Senhor no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Atos, amém? Deixa eu beber uma aguinha que eu já tô com a garganta falhando. Então vai abrindo aí, livro de Atos no capítulo 5, amém? Uma passagem bem conhecida também, mas eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Sede. Amém? Os irmãos acharam? Livro de Atos, no capítulo 5, tô aqui com a minha Bíblia. Livro de Atos, no capítulo 5, vai dizer assim. Tem como título Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, ou em algumas versões, de comum acordo com sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso, irmãos. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Irmãos, essa é uma passagem muito forte. Uma passagem muito forte que tem muito relacionado com família, que é o que o Senhor já está falando aos nossos corações hoje. Quem sabe você aqui já ouviu muitas vezes essa passagem, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus vai falar diferente ao teu coração. Olha só, a palavra nos diz que havia um casal, um homem chamado Ananias e a sua mulher chamava Safira. E eles tinham uma propriedade. Vamos colocar aqui como uma casa, para a gente conseguir imaginar. Eu gosto muito, irmãos, de convidar a todos vocês, sempre que eu estou ministrando, a entrar comigo na pregação. Porque assim a gente parece que está dentro da história e parece que a gente consegue vivenciar aquilo. Então imagina uma casa. E aquela casa era de Ananias e Safira, eles tinham aquela casa, o direito àquela casa, aquela propriedade. E um belo dia eles decidiram que iriam vender essa propriedade. Não seria mais deles, eles queriam vender, passar para frente. E a palavra diz que eles vendem. E na hora que eles vão vender, eles vendem por uma quantidade. Só que quando eles vendem por essa quantidade, eles
tinham já como um voto, ou quem sabe uma oferta, aleluia, que eles depositariam na casa do Senhor. Sabe quando nós falamos assim, Senhor, se o Senhor me ajudar a vender tal coisa, eu vou dar uma oferta alçada, eu vou dar uma oferta especial na tua casa. Ou nós fazemos um voto e falamos da mesma forma, Senhor, se o Senhor me ajudar, né, a vender isso aqui, meu Deus, que o negócio tá travado, o negócio não vai, meu Deus, eu vou né, fazer uma situação, eu vou entregar, sei lá, tantos % para a igreja, para a obra, para manutenção da obra do Senhor. Sabe quando nós fazemos isso? Foi basicamente o que Ananias e Safira fizeram. Quando eles venderam aquela propriedade, eles tinham de trazer uma oferta à casa do Senhor, porque eles receberam uma grande bênção. A bênção de ter uma propriedade agora vendida, eles receberam um valor, né? E ali eles iriam devolver aquele dinheiro para o Senhor. Eles iriam trazer novamente a casa do tesouro, a casa de Deus, uma parte. Nós também podemos entender, quem sabe, o dízimo, né? Quando nós recebemos ali o nosso salário, nós devolvemos uma parte para o Senhor. E nós, né, sabemos que nós devolvemos 10%, algumas pessoas 20%, 30%, né? De acordo ali com o que colocar no seu coração, mas pelo menos 10% nós devolvemos ao Senhor, a casa do tesouro. E eu falo devolvemos, porque é dessa forma que nós trabalhamos com dízimos, nós devolvemos, o Senhor nos abençoa, nós ficamos com 90% daquela grande bênção e só trazemos 10%. Por quê? Para manutenção da obra. É uma bênção, irmãos. Você que é dizimista, você é uma bênção da casa do Senhor. Você que não dizima, irmãos, hoje o Senhor está falando também sobre isso. É necessário devolver para a casa do Senhor essas bênçãos que são entregues para ti. E aí, irmãos, olha só, Ananias, então, ele recebeu o valor dessa propriedade e na hora de devolver, ele pensou assim, não, mas esse dinheiro aqui é muita coisa. Eu sei que eu tinha que devolver, vamos colocar em números aqui? Suponhamos que ele tinha que devolver 10 mil reais. Vendeu uma propriedade, a gente sabe que é, né, um número mais elevado. Tinha que devolver 10 mil reais. Na hora que ele foi para devolver, ele, 10 mil reais? Vou devolver nada? É muita coisa ali para manutenção? Já viu gente falando assim? Será que você já falou assim também? Ah, não, Senhor. Dá tudo isso daqui, eu preciso disso aqui. Será que preciso de tudo isso aqui mesmo? Será? E aí, na hora que eles tinham aquele dinheiro ali nas mãos, olha só o que eles fizeram. A palavra diz que Ananias, ele reteve parte daquele dinheiro que ele iria ofertar. E ele reteve, então suponhamos que era 10%, ele só quis levar 5%. Ele chegou na sua mulher Safira e disse assim, ó, tive uma ideia aqui. Né, irmão? A gente está conjecturando aqui para trazer para os irmãos entenderem. Tive uma ideia. A gente ia depositar 10, mas não vamos depositar 10 não, que é muito dinheiro. Vamos depositar 5, a gente fica com esse outro 5 pra gente. A gente, né, inventa alguma coisa para fazermos. Dá 10 mil, é muita coisa 10 mil. E ali a palavra diz que em comum acordo eles fecharam isso. Então Safira, a sua mulher, também aceitou essa posição. Ela sabia que era errado, assim como Ananias sabia que era errado. E eles fecharam assim, ó, não, tá tudo certo, é isso mesmo que a gente vai fazer. A palavra diz que então a mulher ficou na sua casa, quem sabe nos seus afazeres, cuidando ali, né, de uma comida ou outra, e ele deve ter falado, bem, vou ali entregar na casa do tesouro o dinheiro que a gente combinou aqui, em vez de 10, vamos levar 5, e tá tudo certo, ninguém vai saber nada, tá tudo bem. E aí, irmãos, a palavra diz que então Ananias vai até a igreja, e ele vai depositar. Ô, irmãos, você pode brincar comigo, você pode brincar com o vizinho, você pode brincar, irmãos, pode brincar com o que você quiser, mas não brinque com Deus, não. Não brinca com as coisas de Deus, porque é muito sério e muito santo. Muitos aí fora, irmãos, estão brincando, achando que não terão as consequências, mas eu quero dizer, terão. E serão, irmãos, consequências, como a palavra diz, ranger de dentes.
o negócio vai ser feio. Vai ser feio. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão achando que o Senhor tá assim, ó, de olhos fechados. Fazem o que bem quer e o Senhor tá assim, ó. Mas, irmãos, com o Senhor não se brinca. Já disse isso aqui em uma live e vou dizer de novo. Com Deus não se brinca. Aleluia! E ali ele pegou aquele dinheiro, vamos colocar aqui como 5 mil. A gente tá conjecturando, a gente tá colocando aqui um valor para os irmãos entenderem. E levou. Quando ele depositou, irmãos, irmão, deixa eu te dizer outra coisa também. Aleluia! Você pode brincar comigo, pode brincar ali com o povo. Mas a pessoa que tem intimidade com o Senhor, irmãos, a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia, não fica enganada nem confundida. E se o Senhor quiser, o Senhor mostra para a pessoa e dizendo assim, ó, tá errado. Ó, tá levando as coisas de qualquer maneira. Ô, irmãos, Deus faz isso? Claro que faz. Os profetas de Deus aí tudo, o Senhor mostra, muitas vezes profeta, ó, de boquinha calada, mas é para dizer, é para falar. Aleluia. E aí, quando Ananias colocou aquele valor, Pedro voltou-se para ele e disse assim, Ananias, por que encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da tua propriedade? Ô, irmãos, eu posso imaginar Ananias assim, ó. Vou tirar meu óculos aqui, ó. Posso imaginar Ananias assim, ó. Quem contou para Pedro? Quem contou para Pedro? Sendo que só quem sabia era eu e Safira. Quem contou? Deus mostra. Deus revela obras do oculto. Aleluia. Pessoas que acham que enganam o Senhor, engana coisíssima nenhuma, irmãos. Deus mostra. Se o Senhor quiser, o Senhor mostra sim. Não deixa, aleluia, o povo ser enganado, nem confundido. Aí, irmãos, eu imagino a cara de Ananias assim. Quem contou para ele? E aí Pedro vira assim para ele e fala assim, olha, se você quisesse guardar essa propriedade e não quisesse nem vender, ela já não era tua. Como quem diz, você já não estava abençoado em ter uma posse, em ter um recurso, em ter alguma coisa. E agora que você quis vender, você não ficou com uma grande parte, com uma boa parte desse dinheiro todo? Por que que você quis enganar, achando que estava enganando a mim? Aleluia! Ó, dizendo assim, ó, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Como quem diz assim, olha, você achou que você estava me enganando, mas você veio com a sua intenção e ó, as coisas aqui é para Deus, não é para mim. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ô, irmãos, e aí a palavra diz, aleluia. Irmãos, isso aqui é muito sério. A palavra diz que então, Ananias, ouvindo essas palavras, ele caiu e caiu morto. Ô, irmãos, caiu morto diante de quem tava lá para ver. Se tinha gente que falou assim, ó, vou aqui na igreja hoje só para orar, essa pessoa viu. Tinha gente que falou assim, eu vou lá para louvar, essa pessoa viu, irmãos, diante do povo, diante de todo mundo. Ananias caiu duro, morto. Sabe por quê? Porque a intenção dele foi lá, eu vou enganar. Ô, irmãos, mas ele se esqueceu que ali era para obra de Deus. Ele pensou, será que eu posso eu posso enganar a Deus? Oh, irmãos, a Deus ninguém engana. Ninguém nem foge dos olhos dele, quem dirá enganar. A palavra diz, se eu subir ao céu, lá o Senhor tá. Não, mas se eu quiser pegar minha cama e ir pro mais profundo do abismo, ele vai estar lá também. Ó, irmão, se eu quiser pegar um submarino e ir pro mais fundo do mar do que é possível hoje, ele também vai estar. Ah, mas se eu quiser entrar numa caverna e ir lá pra dentro e não tem nem ar direito, Deus também vai estar lá. Não existe a possibilidade do homem e da mulher se esconder. Adão achou que tinha se escondido do Senhor. Quando ele pecou, que eles se viram nus, eles se cobriram e se esconderam do Senhor. Na viração do dia, quando o Senhor foi ali falar, Adão, oh, irmãos, Deus estava olhando exatamente aonde Adão estava. E Adão escondido. Eu imagino Deus, Adão e Adão. Eu tô aqui, Senhor, é que eu quis me esconder. Ah, irmãos, pensa, engana-se o homem que acha que pode se esconder do Senhor. Ali, Ananias achou que poderia se esconder de Deus, poderia, enganar a Deus. Aleluia.
E quando ele entrou, irmãos, que ele foi depositar aquele dinheiro, irmãos, Deus mostrou ali para Pedro. E ele caiu, irmãos, duro, morto, morreu, irmãos, morreu, simplesmente, por achar que poderia enganar a Deus. E a palavra diz que passou-se quase que 3 horas, e eu imagino Safira lá na cozinha e falando, mas cadê esse homem, meu Deus, que não chega de jeito nenhum? A comida já tá pronta, já fiz tudo, tô com a barriga roncando e esse homem não chega. A palavra diz que Safira então vai atrás para ver por que Ananias estava demorando tanto. Aí ela chega lá. Quando ela chega, ela dá de cara com Pedro, com o apóstolo Pedro. E aí Pedro fala assim, olha, você vendeu a propriedade por tanto? E aí ela fala, foi por tanto sim. Porque eles precisaram de um discurso muito igual. Aí Pedro fala assim, ô Safira, por que vocês dois em comum acordo fizeram um plano para enganar Deus? Por que vocês dois, sabendo que era errado, quiseram seguir nessa mesma estratégia, querendo enganar a Deus? Mais cedo, seu marido Ananias esteve aqui, depositando uma oferta enganosa, aonde ele sabia que o valor não era aquele, e ele quis depositar aquele valor ali, achando que tinha enganado a Deus. E eu quero que você saiba onde está o seu marido agora. Está morto. A palavra diz, irmãos, que a ela também teve a mesma consequência. Olha só, olha o que está escrito no versículo 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e caiu morta. Irmãos, ela soube que o marido tinha morrido, e em seguida, ela morreu também. Irmãos, caiu dura assim, ó. Estatalou-se no chão. Sabe por quê, irmãos? Porque quis enganar Deus. Ah, mas não veio do marido dela, não foi o marido dela que quis enganar? Foi, mas ela, fez assim, ó. Gostei da ideia. Gostei do plano. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje, para mim e para você? Aquele que também, tá assim, o plano tá errado, mas o plano é dele, mas tu sabe que tá errado, você também paga o preço, porque sabe que tá errado e concordou. Ah, mas eu não falei nada. Já ouviu aquilo, quem cala consente? Já ouviu? Se você não concorda, você não concorda. Não concordo. Ponto. Não concordo, ponto. Agora, se você concorda, ou se você fica quieto sem argumentar, falando, não, mas a gente já sabia o valor que a gente tinha que dar. Então, irmãos, a consequência também vem para você. Vemos aqui que a ideia foi de Ananias, mas Safira concordou. Então, desce a sepultura junto. Hoje, sabe o que o Senhor está falando? Eu sondo, eu vejo a intenção do coração, eu sondo o pensamento. Eu sei quem é você quando ninguém vê. Eu sei quem é você dentro da tua casa, eu sei quem é você dentro da igreja, no trabalho. Eu sondo aonde os seus olhos estão indo, o que seus ouvidos estão ouvindo. Irmão, isso é sério que o Senhor está falando hoje para nós. Aleluia! Não tente enganar o Senhor. Aqui, esse exemplo foi um exemplo de oferta, de algo que era entregue, de recurso mesmo. Mas hoje aqui, irmão, o Senhor está falando de uma forma geral. Não tente enganar Deus. Aleluia, não tente entrar na presença do Senhor falando, vai ser assim, eu vou enganar assim, ninguém vai saber, pastor não vê, missionária não vê. Irmãos, mas e o Senhor? Pode você se esconder? Dos meus olhos você pode se esconder. Aleluia, se o Espírito Santo de Deus não me revelar, eu não vou saber nunca. Aleluia, mas e do Senhor, você pode se esconder? Então hoje, põe a tua vida no altar. Aleluia, porque olha só, irmãos, aqui nós estamos falando de um casal, é família. Então, quando o Senhor, ele concede para um homem, para uma mulher, uma família e diz, olha, agora vocês são uma só carne, se juntou uma só carne. Irmãos, a mulher ali, quem sabe se, quando Safira recebeu aquela informação, quem sabe se ela falasse assim, não, Ananias, tá errado, vamos fazer isso não. Se ele batesse o pé e ele quisesse mesmo assim, irmãos, Safira estava livre daquela condenação de morte,
Por quê? Porque mesmo ela trouxe ali uma questão, ela trouxe um ponto para Ananias, vamos colocar assim, e Ananias quis mesmo assim. Então a morte viria somente para Ananias, não viria para Safira, irmãos. Porque Safira bateu o pé e disse, tá errado. Então, irmãos, não é porque mora dentro da tua casa, aleluia, que você vai passar a mão no erro. Tá errado, tem que ser dito. Tá errado, tem que confrontar. Tá errado, não é para ficar dessa forma, porque senão você paga o preço. Eu conheço pessoas que pagaram o preço por conta da atitude de outra, mas ela fez algo? Não fez. Até onde nós sabemos, não fez. Aleluia. Mas o que aconteceu? Se calou. Viu o erro e se calou, viu o erro e fechou os olhos, viu o erro, não tô ouvindo nada. Sabe, já viu, antigamente tinha emojis, né, de macaquinho, era um macaquinho com a mão assim, não sei se ainda tem. Com a mão assim, com a mão aqui, com a mão aqui. Eu não escuto, eu não vejo, eu não falo, ó. Você também tá consentindo. O consentimento vai ser levado, irmãos. Vai embora junto, vai pagar o preço junto. Ah, mas o plano foi do outro, foi de Ananias. Você consentiu? Eu não falei nada, eu fiquei quieto. Sabe que tá errado, não falou, paga o preço junto. Olha o que o Senhor tá falando aqui, irmão, essa palavra é muito séria. Aleluia. E isso, irmãos, traz consequências. Olha só, para eles dois, trouxe morte para os dois. Quem sabe se dentro da tua casa está sendo algo errado, você tá permitindo o erro dentro da tua própria casa. Irmãos, vai ter consequências para os dois. Vai ter. Aleluia, às vezes você pode falar, meu Deus, mas tá travado o negócio aqui, tá travado ali. Claro que tá travado. Claro que as coisas estão assim, porque tá tudo errado. O Senhor habita em coisas erradas, coisas impuras? Não, Ele vem para tirar isso. Aleluia. Então, irmãos, olha só essa palavra. Esse casal não teve temor a Deus. É um casal que achou que podia enganar a Deus. Se hoje você está aqui me ouvindo e você, por um acaso, achou que ninguém estava vendo, meu líder não vê, ninguém está vendo, nem minha mulher está vendo. Eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus está te vendo sim, viu? E te trouxe nessa live para que você, para te dar um chacoalhão, para que você ouvisse essa palavra e visse que com Ananias houve consequência. Irmãos, o pecado, a consequência do pecado é sempre a morte. É sempre a morte. A palavra diz, a consequência do pecado é a morte. É sempre a morte, sempre. Então, se você peca, pode morrer fisicamente, espiritualmente, principalmente espiritualmente. Ah, a pessoa não morreu fisicamente, não desceu à sepultura fisicamente. Ô, irmãos, mas você já viu gente morta espiritualmente? Como que a pessoa é? A pessoa tem força pra nada, a pessoa sem graça. A pessoa tá dentro da igreja, é aquilo lá, nem frio nem quente, é morno. Só porque a pessoa morreu, só que tá ainda dentro da igreja. Ou tá levando uma vidinha bem assim, ó. Morreu, a pessoa tá morta. Mas por quê? Porque a consequência do pecado é a morte. Aleluia. Mas, irmãos, ainda há a possibilidade do arrependimento. Para Ananias e para Safira aqui não teve, não. Mas para você hoje o Senhor está dizendo, aleluia, se você se arrepender, eu, o Senhor, farei algo novo. Viu, irmãos? Porque não dá para ficar desse jeito. Não dá para querer enganar e achar que vai ser desse jeito, irmãos. Não dá. Não dá para ser desse jeito, viu? Em nome de Jesus, entra no que o Senhor quer. Não faça como este casal. Viu? É com famílias que o Senhor está dizendo hoje. Ah, mas é o meu marido que ele me pediu para fazer tal coisa. Irmã, você sabe que tá errado? Não faça. Repreende, eu não vou fazer não. Tá doido? Tá doido? Nem você devia estar fazendo um negócio desse, porque, irmão, há consequências. Nós estamos hoje aqui ouvindo, uma história de que há consequência, irmão. Há consequências. Há consequências. Então, em nome de Jesus, irmãos, é assim, Ananias e Safira morreram e as pessoas viram. A palavra diz que houve um grande temor, as pessoas temeram, porque elas viram que não é brincadeira. Você sabia que é possível Deus, olha isso, o Senhor permitir que alguém desça a sepultura para você entender que não é uma brincadeira? Eu conheço um casal que eles perderam, irmãos, eles perderam um filho.
E é muito sério isso que eu tô dizendo. Eles perderam um filho, foi revelado que esse filho seria recolhido, porque por conta de como eles estavam levando a vida deles e a brincadeira que eles achavam que era servir de qualquer jeito, brincar de qualquer jeito na igreja mesmo. E Deus levou um bebezinho. Deus permitiu levar um bebezinho. Acho que se fez 1 ano era muito. E levou. E aí a irmã entendeu e ela conta esse testemunho até hoje. Ela fala: eu precisei passar por isso para eu entender que não é brincando não. Que eu não posso ficar brincando de ser crente. Que eu não posso ficar brincando de ser qualquer coisa, não. Não posso. E aí, irmãos, isso aconteceu. Hoje ela já é, se eu não me engano, ela é casada, tem outros filhos, né? O Senhor abençoou, restaurou, porque houve arrependimento de verdade, né? Mas ela passou por uma situação dessa. Eu era bem nova quando ela contou essa história, mas eu nunca me esqueci. E o Senhor me fez lembrar disso agora. Então, irmãos, há consequência. O pecado sempre leva à morte. A palavra diz, né? Que o pecado leva à morte. Eu que acrescentei, eu sempre levo à morte, porque é uma verdade. Então, irmãos, em nome de Jesus, nesta noite, se essa palavra serviu ao teu coração, entra depressa. Entra depressa no que o Senhor tem para você. Não fica... ah, meu Deus, eu vou esperar. Não, entra depressa para o que o Senhor tem. Amém? Não faça como Ananias e Safira, não. Que a sua casa, de novo, seja um ambiente de paz, um ambiente de ordem, né? E não de desordem, não de coisas erradas, mas de coisas certas, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Sabe, vocês que estão sempre me acompanhando, que Deus possa, assim, retribuir infinitamente mais. Amém? Que você possa compartilhar essa live com mais pessoas que precisam ouvir esta palavra, porque eu creio que dessa forma a palavra vai ser disseminada, muitas pessoas vão ouvir e vão sair daqui transformadas pela palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por você antes de nós finalizarmos aqui a live e pedir para que o Espírito Santo de Deus continue falando essa palavra ao teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, obrigada, meu Senhor, por esse momento de live, pela Tua palavra. Obrigada, meu Senhor, por cada um, Senhor, que está aqui reunido para ouvir o Senhor falar, como o Senhor falou aos nossos corações. Meu Deus, se não fosse o Senhor falar conosco, meu Deus, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor nos dar direção, o que seria de nós? Eu falo por mim, Senhor, eu não teria mais vida. Se não fosse o Senhor a me dar muitas vezes um chacoalhão também, Pai, o que seria de mim? Eu estaria, quem sabe, meu Deus, de uma forma... Quem sabe eu seria hipócrita. Quem sabe eu não teria caráter. Meu Deus, quem sabe eu seria orgulhosa. Meu Deus, eu não sei, Pai, mas graças a Deus, o Senhor, Pai, me resgatou. O Senhor me deu um chacoalhão, o Senhor me exortou e eu peço mesmo aos meus irmãos. Essa palavra hoje, Pai, foi de um chacoalhão à vida de todos eles. Eu peço, meu Senhor, que o Senhor continue a chacoalhar os meus irmãos, para que eles venham a entender, meu Deus, que estar na Tua presença, que nós venhamos a entender que estar na Sua presença, Pai, ainda é na santidade, ainda é com ordem, com decência, e que não podemos levar de qualquer forma. Em nome de Jesus, aprendemos hoje, Pai, com essa passagem de Ananias e Safira, e pedimos, Senhor, continua ministrando essa palavra aos nossos corações, para que não venhamos errar contra o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero muito agradecer pela presença de todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Como eu já falei, me sigam nas outras redes sociais também, pra gente conversar bastante por lá, né? Eu sempre abro caixinhas de perguntas, tem muita coisa. Me sigam por lá, se inscrevam aqui também, né? Manda o canal Pode Dar Glória para muitas pessoas, porque eu creio que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Eu te vejo, portanto, na próxima segunda-feira, às 21 horas, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus.